A paz do Senhor para os meus amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, né? Que neste dia 5 de janeiro de 2026, me perdoe, em nome de Jesus. Nós temos que trazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, livro das revelações, revelado, né, para toda a humanidade. A revelação para ser revelado para toda a humanidade, né? A Bíblia diz aqui no capítulo 22 de Apocalipse, e o versículo 13 diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Essa é a alta definição de Jesus Cristo, mostra que ele tem sob o seu poder tanto a primeira quanto a última palavra. Ele domina sobre todos os acontecimentos e conhece o desenrolar de todos os fatos. Por isso, pode garantir que cada pessoa recebe a exata e justa recompensa pelas suas obras, né? Jesus Cristo, ele é o primeiro e o único. A Bíblia diz que ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz lá em João, né? João, ele diz assim, porque no João, vamos lá para João, né? A gente lendo a palavra, glória seja dada ao nome de Jesus, toda honra e toda glória para Jesus. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. E diz, João, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o princípio é Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos falando da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio, são as palavras usadas para anunciar a primeira criação de Deus, descrita em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quando vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que foi escrito também em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia sobre a face do abismo o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. É fácil de entender? É fácil, né, irmão? É só ler as Escrituras Sagradas e meditar, né? Porque os céus e a terra, antes de criar a terra e as demais obras, Deus estabeleceu o céu. Esse princípio daria sentido a toda a criação. Toda a criação, tanto ser humano como os animais, como o céu, a terra, tudo foi criado por Deus. Glória, pois a Ele, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. É por isso que em Apocalipse ele diz, o
o versículo 14, bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado, feliz. A palavra bem-aventurado significa feliz. É aqueles que guardam os mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida. Quem vai ter direito à árvore da vida são aqueles que guardam a palavra do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 119 e o versículo 105. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos não estão guardando a palavra, né? Quer ser melhor do que Deus. Se acha a última bolacha do pacote, né? Mas a gente sabe que não é assim, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia e ela tem que ser cumprida. É a lei, né? Porque na lei era assim. A lei, quando se determinava para ser cumprida, ou era cumprida, ou a pessoa era punida. Hoje não tem mais punição. Por quê? Porque estamos na graça, né? Mas a graça, um dia, ela vai fechar a porta. A graça significa a misericórdia de Deus, que ele tem por cada um de nós, que somos pecadores, somos falhos, né? Hoje em dia estão pregando um evangelho de meninice. Muitos só querem aparecer, ser estátua, ser holofote, né? E esquece que a estrela é Jesus, o maior pregador daqui da face da terra. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é auxiliar, não é ninguém. É Jesus. Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário, né? Muitos estão aí usando o nome de Jesus para se enricar. Esses mercenários, muitos crentes mercenários, estão abrindo aí umas igrejas que nem nome tem. Para quê? É por amor ao evangelho? É não, irmão. Não é não. Os que têm amor ao evangelho, que têm amor às almas, sabe pelo mundo afora aí, ó. Não é só o domingo, não. É todos os dias, levando literatura nos ônibus, dizendo que Jesus salva, Jesus liberta. Quantos estão aí presos na maconha, na cocaína, muitos que estão aí tirando suas próprias vidas, estão matando. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Muitos, a minha igreja, tem muitos aí que dizem, muitos pregadores aqui não pregam na minha igreja. Por quê? Porque eles determinam o que eles querem ouvir. Não é aquilo que Deus quer falar, porque a palavra de Deus, ele traz exortação, traz doutrina, né? Sem doutrina, as pessoas vivem de todo jeito, querem viver um evangelho de facilidade. Um evangelho no céu não vai entrar de todo jeito. No céu não entra pecado. No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus. Na igreja todo mundo é santinho, fora da igreja é o demônio. É cheio de cão, é muitos prostitutos aí, prostituto, pastor prostituto. Muito presbítero também, que se diz crente na prostituição, na fornicação, que passa a mão por cima. Por causa do dízimo, por causa do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que a gente está vendo aí é dinheiro.
toma dinheiro para cá, cala a boca para lá, né? E tem muitos crentes aí em órgão de igreja cantando, subindo no altar, cheio de pecado, sem confessar. A Bíblia diz lá em Provérbios, aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, porém aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje em dia a gente não vê mais pessoas confessando seus pecados, né, pedindo perdão em culto de Santa Ceia. Me perdoe. Antigamente a gente via, me perdoa em nome de Jesus, né? Pedir perdão ao irmão. Hoje em dia o irmão não quer mais pedir perdão, porque ele se acha. Mas a Bíblia diz, aquele que não perdoa o seu irmão é réu do inferno. Porque Jesus perdoou, meu irmão. Jesus nos perdoou. Nós que não servia para nada e não serve para nada. Jesus nos perdoou porque a gente não pode perdoar os nossos irmãos. A Bíblia diz que perdoa 70 vezes 7. Pergunta a Jesus, Jesus, quantas vezes eu posso perdoar os meus irmãos? Aí Jesus diz, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso foi por dia, viu? É por dia. Porque Jesus, ele é amor, ele ama. Ele ama. E isso a gente não está vendo. As pessoas falam do amor, pregam o amor, mas cadê o amor? Quando é na hora de amar. Então, palavras boas, meu irmão, não leva ninguém ao céu, não. Porque a Bíblia diz, não vos conformeis com estes séculos. Quantos crentes estão se conformando, está vivendo uma vida de mimimice, uma vida de conformismo, de negligência dentro da igreja. Isso não é fora, não. Como é que tu pode evangelizar? Ah, eu vou sair ao domingo na campanha, né? Mas para sair a campanha, é só domingo que se salva a alma. Todo dia tem noiado no centro da cidade. É preciso ter coragem, meu irmão, para pregar a palavra de Deus. Os pastores só querem viver nos seus gabinetes para contar quanto entra e quanto sai. Mas hoje em dia é difícil você ver um pastor saindo ao campo de batalha. Eles querem colocar os membros, porque eles, que é os cabeças, não tem que ir logo na frente. Domingo eles estão lá, só vai para o culto. Só vai dar culto de doutrina. A Bíblia diz que primeiro examine-se o homem a si mesmo, para depois examinar o próximo. Entendeu? É a palavra de Deus, que diz, é a palavra, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Porque tem muito sepulcro caiado dentro das igrejas. Porque muitos milagres, ontem foi falado na escola bíblica dominical, porque hoje em dia as pessoas não vomitam mais um câncer, porque as pessoas hoje em dia o cego não enxerga, porque hoje em dia os paralíticos não andam, porque por falta de fé, porque a fé não é você não coloca a sua fé em prática, meu irmão. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu passei, foi 11 anos desempregado, mas Jesus não deixou faltar nada. Nada. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor, é Jesus.
Não é os mercenários, é os pastores que têm compromisso com suas ovelhas. Vemos que tem muitos pastores que são falsos pastores. A Bíblia fala lá em Jeremias que vão prestar conta diante de Deus os falsos pastores. Estamos cheios e a nossa nação, o país em todo, os países inteiros estão cheios de falsos pastores. Falsos pastores. Porque só quer saber do dinheiro, é dízimo. Eu fui numa igreja que quando o pastor foi dar uma palavra, só deu palavra, só falando disso. Porque aqui os membros não estão dando dinheiro. Porque Jesus, quando fazia milagre, ele fazia por dinheiro, irmão. Ele usava fé. Aquela mulher que vivia ali, padecendo há 12 anos com fluxo do sangue, ela gastou seu dinheiro com tudo, irmão. Tudo. E hoje em dia a gente vê que as pessoas, os crentes hoje em dia, entre aspas, né, que não são todos, mas alguns, vai para a igreja para fazer desfile de moda. Desfile de moda, irmão. Gastando dinheiro, tanta gente necessitada, passando fome aí, porque as igrejas não se reúnem de levar a cesta básica para os necessitados. Como a Bíblia diz. Porque lá no livro de Atos, eles faziam isso. E por que hoje não faz? Por que hoje não faz? O evangelho mudou, é? A palavra mudou? Não. Quem mudou é os crentes, irmão. Quem muda é os crentes. E que Deus abençoe a cada um. E que viva um verdadeiro evangelho. Sem fingimento, sem hipocrisia. Porque a gente hoje em dia está vivendo uma vida de hipocrisia. E muitos querem ficar caladinho, sabe? Quando é para falar palavra bonita, palavra de teologia, teólogo, quer ensinar, né? Quer ensinar, quer ser o bambambam na palavra, mas não quer ajudar o próximo, não quer subir no ônibus, quer dentro da igreja, quer ensinar quem já conhece a palavra. Assim é bom demais. Tem que ensinar, irmão. É na ruela, é na favela, é nos presídios, é nos hospitais. Cadê os grupos de pessoas que saem a campo, que vai para os hospitais, que vai para os presídios? Cadê? Isso é hipocrisia. É live nas igrejas para mostrar. Quando tem live, as pessoas se amostram. Eu digo, não precisa de live, irmão. Evangelho se faz com simplicidade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os pastores estão colocando fardo pesado nas costas dos membros. Se eles são os presidentes, se eles são os líderes, por que eles não vão na frente para entrar numa ruela, para entrar numa caracolândia? Por que ele não vai para pregar o evangelho? Por quê? Porque tem medo. São um bocado de medroso, covarde.